entrou no assunto Fé. no grupo esses dias sobre ter ou não fé. Primeiro porque o Kilder fez o meu mapa astral. Ah, sim. E jogou o tarô. Eu fiquei até de trazer o tarô e esqueci. Pois é. Poxa. Mas eu trago na próxima. E Vai aí? vir também na próxima, Amanda Gisele. Amanda Gisele, pode Amanda ser que Gisele. esteja aqui. Seria Estou legal. adorando. Seria legal. Aí, eu sou um cara que eu realmente não acredito no lance do superior. E o Kilder já tá na vibe, tipo, não acredito em nada, né? É. Aí, Eu estou entre os dois. é legal assim, né? Eu era mais pra e tal. cá, mas cada vez que passa as evidências pra cá estão me deixando assustada. Eu tô mais ou menos aqui, ó. Né? Pois é, Eu assim. estou no ok da religião, tá? Ok da religião. Interessante. Estou nessa. Esse termo ok, velho, no final das contas, ele Eu explica acho que a tudo, gente hein? vai acabar registrando esse É, termo no podcast. Um ok. Um ok. O cara escuta um podcast, um ok. Um ok, né? Cara, pois é, eu nunca passei por uma fase de não crença na minha vida, Sei. entendeu? E tipo assim, eu sou aquele cara mesmo do... Eu já quis ser Do padre. plano superior. Sim, com certeza. Eu acredito que há um objetivo e tudo mais. Eu já quis ser padre e tipo, é uma parada assim que tá super forte em mim e eu digo mais, desde a minha compreensão sobre o que eram as coisas, assim, tipo, criancinha, antes de escrever e tal. Tanto, pronto, dá pra fazer mais louco de tudo isso aí. Toda criança, não sei se toda criança, mas muitas crianças têm amigo imaginário, certo? O meu amigo imaginário era Jesus, pra vocês terem uma ideia, entendeu? O meu amigo imaginário era Jesus e, por um fato de que a religião sempre permanece na minha vida, eu nunca perdi essa conexão, no sentido de, tipo assim, sei lá, tô aqui, ele tá me ouvindo, e às vezes ele fala mesmo as paradas assim, e tipo, cara, às vezes do nada, eu sei que as coisas, é óbvio que, tipo assim, há várias explicações, né? Mas, tipo, já aconteceu, tipo, caralho, o que é que eu faço e tal. Aí do nada uma placa vem assim, espere e aguarde, Jesus ama você. É verdade. Já pensou se a gente mudasse um pouco a época e o local onde você tivesse nascido e você se tornasse uma nova Joana d'Arc? Porra, a Joana d'Arc era irada, né, velho? Pô, a Joana d'Arc era irada. Só que ela vai ser melhor porque ela era mulher, né? Mas tirando isso... Mas, uma coisa muito foda na Joana d'Arc é que existe realmente um estudo sobre o fato de que, na verdade, ela não morreu. Vocês sabiam disso? Não. De que ela não só não morreu, quanto ela tem uma geração de pessoas, né, que descendem dela, que curiosamente é uma família muito rica lá do interior da França, que tem um castelo que foi dado a uma mulher que naquela época se chamava Joana também, e que se casou com um homem lá qualquer e tal, mas essas pessoas não aceitam dar entrevistas, nem conversar e tal. Tipo, jamais, entendeu? Tem algumas, assim, e o bacana da Joana d'Arc é que a parada da morte dela foi totalmente política, mas existiam pessoas que deviam muito a ela. Então, assim, há um espaço, há uma brecha para um entendimento de que, tipo, porque existe uma coisa que é interessante, ninguém conhecia o rosto da Joana d'Arc, com exceção das pessoas que estavam muito próximas a ela, entendeu? Então, assim, eles poderiam ter queimado qualquer mulher, e inclusive suspeitas que poderiam ter pego de fato uma mulher louca, que na situação como tal poderia ser queimada e ter pego aquela mulher e ter desviado ela para uma outra situação. Tem um documentário sobre isso, ele é fantástico, feito por um francês, ele é um repórter muito sério, entendeu? Ele foi atrás disso porque quando ele estava na faculdade, ele foi pesquisar sobre a história da Joana d'Arc, ele descobriu que vários documentos sobre a figura dela, que é pública, eram proibidos de ser investigados ou ser acessados por causa de uma parte lá do governo, tal. Aquela meio absurdo de conspiração e tal. Mas obviamente você trabalhar com a linha da conspiração é algo super fácil você achar absurdos. Mas realmente tem essa família lá
e alguns documentos ligam, sabe? É muito interessante. Eu não duvido nada, assim, que ela está viva, isso, o tempo tomou conta desse ponto aí. Mas que pode ser a família dela, que ela pode ter ficado viva na época e ter morrido posteriormente de idade, isso pode ter acontecido. Sim. Nós temos hoje em dia ainda tratados de centenas de anos atrás que ainda estão em vigor. Então, Verdade. pode ter acontecido de ter acontecido um tratado, alguma coisa desse tipo, que a família não pode, por exemplo, falar. Senão vai perder algum benefício. Não, a parada e causa muitos impactos aí, tem várias questões sobre isso tudo, né? Que essas figuras simbólicas, elas movimentaram, né? E outra coisa, querendo ou não, se eu fosse descendente, assim, eu não ia querer minha vida ser invadida agora por curiosos e pessoas e tal, né? É muito complicado. Você ia acabar virando uma atração turística. Circo mesmo, é foda. Ele realmente, se você pudesse proteger em torno disso, eu acho interessante. E voltando para esse negócio da fé, isso assim, pra mim, eu nunca duvidei, assim, tipo... mas é engraçado, pra mim é por isso, porque como foi uma questão natural, desde criança, eu tenho esse tipo de contato, eu nunca fiquei, tipo... naquele lance do será que existe? Será que o que os meus pais me disseram é verdade? Será que o que o pastor, o padre, o rabino dizem lá, eu concordo? Não. Eu falava diretamente com o homem e dizia assim, aí, é assim ou não é? Assim, não é assim. Em geral, Jesus pra mim é um cara totalmente anárquico, entendeu? Ele é. Isso é óbvio. Quando Isso é você... óbvio. Agora, é engraçado que muitas pessoas que não estudam, não conhecem muito da história, não percebem esse lado anárquico. Se você falar, por exemplo, minha mãe, falar que Jesus é anarquista, ela vai ficar louca. Exatamente. As significações que as pessoas dão para as coisas é muito bizarra, né? Com o passar do tempo, uma coisa que é de um jeito vai passando nas mãos das pessoas e fica de outro. Pois é, e Jesus foi muito inteligente em relação a isso. Tem uma coisa que Jesus previu, era sobre essa questão do uso da figura dele. Jesus não deixou nenhum testamento, apesar de que disse que tem um testamento de Jesus e tudo mais. Mas o que ele falava, que era a parada da parábola, é uma parada que é muito inteligente, porque a parábola funcionava para aquela época e funciona para hoje perfeitamente, entendeu? Ele não deu leis ali, ele deu exemplos de coisas que permeiam o que é mais importante, a própria condição humana. O homem, ele, daquele que está falando desse 1,5 milhão de anos que está lá, desde os primeiros catadores-coletores até hoje, a gente não resolveu nenhum dos problemas da nossa condição humana. A gente só vem empurrando com a barriga. A gente nunca se resolveu em relação à nossa sexualidade, a gente nunca se resolveu em relação a de fato o que é o outro pra gente. Violência a gente não resolveu. A gente nunca chegou assim, As sociedades se repetem. Cara, tu quer esse pedaço de terra aqui? Tu quer? Caralho, não dá pra gente dividir esta merda, não. Não vamos falar sério, não dá pra dividir isso aqui, não. Se tu quiser dividir, macho, faz o seguinte, ó. Tu fica ali, tu quer a porra do poço? Macho, me dá só uma parte ali, eu não preciso dessa porcaria desse poço, não. Por causa eu quero poço, eu quero terra, essa terra me pertence. Caralho, velho, não pertence a ninguém. É tipo assim, eu considero muito anarca por isso. Eu vejo que as pessoas estão lutando por umas coisas e dizem assim, cara, velho, não faz diferença nenhuma. Entendeu? Eu sou muito assim, tipo, eu sou muito ambicioso. Eu sou muito ambicioso. Sou tão ambicioso que eu não quero uma Ferrari, macho. Eu quero uma estátua na praça dos pomos cagar em cima da minha cabeça. Porque pra mim, a verdadeira riqueza do cara, macho, é a notoriedade. Entendeu? O que eu quero é que as pessoas daqui a 400 anos tenham uma... Tá, continuemos. Pois é. O que eu quero é que daqui a 400 anos a galera tenha lá no meu livro e dizer assim, meu Deus, esse cara naquela época sintetizou um pensamento de uma época, entendeu? É o papo do legado que a gente tava falando. Cara, pra mim isso é importante. Porque, caralho, mano, esta merda não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu não preciso de uma porra de uma Ferrari, entendeu? Uma vez eu entrei na casa de uma pessoa que ela tinha um candelabro de ouro que custava $2 milhões. E eu só fiquei pensando assim, mano, que isso, velho? Entendeu?
Aí as pessoas falam assim, a mesma pessoa fala assim, o governo é um absurdo, fulano de tal rouba de tanto canto, e aí a gente não pode crescer, dar emprego para as pessoas e tudo mais. Aí eu fico pensando, eu vejo assim, essa pessoa, ela não tem, às vezes as pessoas pensam que o rico, ele não tem coração. O problema do rico é que ele está dentro da bolha do rico. E ela não entende que o mundo rico não é um mundo. Porque se ele entendesse, de fato, que aquela merda daquele candelabro podia realmente servir para alguma coisa que não seja para iluminar a casa dela, para ela chegar para os pessoas, olha o meu candelabro de 2 milhões de dólares que eu comprei num evento beneficente e tudo mais. Porque as pessoas falam isso aí, nem sei se era verdade. Mas o foda, velho, caralho, mancho, me ofende, velho. Me ofende saber que uma pessoa gastou tanto dinheiro pra porra de ferro. Entendeu? Me ofende. Ofende o meu pai, que trabalhou 65 anos da vida e trabalhou juntando tudo que ele conseguiu na vida dele, não compraria uma lâmpada daquela merda, entendeu? E meu pai não é menor do que aquela merda do que aquele candelabro. Nem de longe. Mas eu vou soar bem anarquista também ao dizer que isso é coisa do capitalismo. O capitalismo dá significação ao objeto maior do que a significação da vida humana. Eu materiais. Eu vou usar um outro termo, mas não desmerecendo o que você está dizendo, certo? Eu sinto isso que isso é uma coisa da condição do homem. Assim, tipo, antes do capitalismo já existia a mais-valia, já existia um monte de coisas. E já existia a escravidão. Já dava valor a coisas. É exatamente isso. Por que o cara olha pra outra pessoa e diz assim, você vai ser agora o meu escravo? Eu não consigo entender isso, sabe? E tipo, o que é que passa? Mas passa porque em algum momento alguém não quis resolver isso. Porque o cara viu o pai dele fazer. Porque ele viu a sociedade permitir. Sabe? Eu considero, eu me vejo anarco porque tipo assim, chega uma hora que eu disse assim, eu paro, não, cara, não é porque estão me dizendo que isso é bom que eu vou querer, não. É isso, sabe? Tipo, questão da sexualidade. Eu nunca tive dúvida que eu era hétero. Ao mesmo tempo, eu nunca questionei o fato de uma pessoa não ser algo diferente, entendeu? Tipo, não dá, velho. Não faz sentido pra mim ver uma pessoa inferior a mim por causa de qualquer outro sentido que não seja o caráter. E justamente o caráter é o que é menos preocupante para as pessoas. Isso conta muito por conta do condicionamento que nós não tivemos. Por exemplo, tem pessoas que já nascem em um local e são condicionadas àquela coisa. O local que eu digo é uma casa, por exemplo. Tu nasce numa casa... Uma criação, isso. Não existia um tipo de questionamento. A minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa racista. Ela é racista porque... Não você, que é tão moreno. Estamos falando hipoteticamente, certo? Hipoteticamente, vamos dizer aqui, minha mãe é racista. Eu não sou racista porque eu sou de uma outra geração Mas a casa em que eu cresci tinha um ambiente X, mas minha mãe, hipoteticamente, nasceu em uma casa que tinha um escravo. Era no final do período de escravidão aqui. Ela acabou se tornando racista, porque ela conviveu com escravos. Aí ela viu a mãe dela tratando escravos como se fossem bichos. Mas eu pergunto assim, que tipo, é muito difícil pra mim entender a cabeça das pessoas, e aí eu começo esses questionamentos. Quando tu diz ela racista, tu tá dizendo que ela é uma pessoa, digamos assim, de um fundamento ariano, ou seja, só brancos, ou ela é anti-negro, o que remete a um anti-pobre? Por exemplo, se tu chegasse com a Beyoncé na tua casa, ela ia tratar a Beyoncé como alguém inferior? Se ela sabe quem é a Beyoncé, rainha do pop, mulher de bilhões de reais. Ela vai olhar pra Beyoncé e ainda vai achar a Beyoncé inferior. O racismo é indiferente da condição social, né? Sim, Por isso que eu tô perguntando se ela é racista ou ela, na verdade, é condicionada a ter um pensamento antipobre. Que aí vai entrar uma outra questão religiosa. Porque isso é uma mecânica religiosa, entendeu? A mecânica religiosa ibérica, que é construída sobre a ideia de bênção em torno de posse.
a maioria das pessoas não tem de fato preconceito. Preconceito todos têm, mas não tem de fato racismo com o negro, até porque existe na natureza humana um fascínio pelo diferente. Vamos. Estou tentando falar aqui de forma hipotética. O pessoal vai acabar caindo em cima da minha mãe, né? Então vamos mudar. Vamos mudar. Ah, mamãe, onde foi que eu lhe meti? Né? Mas, eu devo defender ela, na verdade. Falando de coisas que eu vi, eu já vi gente tratando de forma discriminatória por conta da cor, não importa a classe social. Então, eu já vi gente falando de juiz que é negro, chamando de negrinho como se fosse uma coisa pejorativa, que é algo até que nós tratamos em podcast anteriores. Por exemplo, a minha avó, já falecida a minha avó, ela aparentemente, colocando no ponto do Fábio, ela aparentemente era racista, certo. Mas é aquela condição do pobre, entendeu? Então, tipo, que arremete porque ela veio do interior de São Paulo e aquela coisa foi criada e tal, família portuguesa e uma coisa e tal, e enfim. Porque assim, uma questão. eu sou muito assim. Eu vi duas situações com ela, desculpa te interromper, Fábio, bem rapidinho. Eu vi duas situações com ela, eu já vi ela tipo assim, dizer pra um neto, uma neta, dizer, tipo, ó, assim, não gostei dessa menina, ou então não gostei desse rapaz e tudo, entendeu? E eu já vi ela receber uma pessoa altamente bem, entendeu? Tipo, assim, não, como meu tio uma vez trouxe um cantor, eu não sei, não me lembro o nome deles, eu era muito pequeno, não era muito pequeno, mas eu não lembro quem era o cantor, ela gostava, e ele estava fazendo um show ali perto, ele foi lá, conversou com ele e tal, deu certo, ele foi até a minha avó, que minha avó já não andava muito bem, e ele veio cantar, minha avó achou ótimo e tudo, e gostava dele, entendeu? Então, é aquela condição que você colocou. Então, às vezes é porque a primeira imagem que ela tem, ela remete logo a cor. Exatamente, por isso. É uma coisa que a gente estava falando mais antiga, sobre essa história de que o branco ser uma raça dominante é uma coisa muito recente. Isso. Eu vivi muito isso, porque assim, a minha mãe, ela é mestiça, misturada, principalmente meu pai já era mais pro negro, apesar de que eu tenho uma raiz turca, da parte da mãe, a parte da mãe é bem holandesa, inclusive. Apesar de a mãe já ser uma pele mais escura, porque ela pegou a parte do meu avô era um pessoal holandês, e a da minha avó, da parte da minha mãe. Tipo, eu sou moreno assim porque moreno assim? A minha bio-holandesa. Pois é. Mas os meus primos são todos louros amarelos, tudo louro do olho azul. Pra tu ter ideia, né? Eu peguei realmente a parte do pai. Tu sabe que o que te representa é um bonequinho branco com cabelos loiros, né? Sem vergonha. Tem que ser assim mesmo. Eu sei, sem vergonha. Que tu teve que botar barba. Um nórdico naquela Ele teve que botar barba porque senão ficava afeminado. Mas eu pensava que era uma fada, pra falar a verdade, viu? Era uma fadinha. Que era uma fada. Pois é, porque eu vou botar o seguinte, porque eu vivi muitos extremos. E eu vou dar um exemplo de extremo mesmo, sim. Eu fui criança no interior do Rio Grande do Sul. Entendeu? Eu era ponto de referência. Tipo assim, ó. Já tá aquele menino pretinho ali, ó. Pronto. Sabe? Você via como ponto de referência. Na esquina, você vê um negrinho ali. Isso, tá ali. é perto daquela casa ali. E aconteceu o seguinte, velho. Eu sempre tive a farmácia do passado. muito. Vou explicar de uma maneira mais simples assim. Eu já falei que eu era um ok numa coisa de beleza e tudo mais. Pode fazer uma desova. Você faz várias histórias. Sim, aí. Mas não tem, né, pai? Goleiro, vai deixar que não vai deixar. Esperar um pouquinho, né? Pois é, porque assim. Tinha uma época em que tinha a Chiquitita, tinha um menino que era o Mosca. E esse menino, ele fez muito sucesso entre aquele público ali de crianças, pré-adolescentes, adolescentes dos anos 90. Chiquititas. Né? Eu lembro. E esse menino era muito parecido comigo quando eu era... Tipo assim, você pega umas fotos quando a gente é criança, dá pra dizer assim, ó, se eu pegasse uma foto desse cara e dissesse assim, ó, que era a minha foto quando realmente o cara dizia assim, caralho, dá pra dizer que passava com você. E
eu era o único cara dessa cor no Rio Grande do Sul, no interior. Aham. Então, assim, na época do auge da Chiquitita, velho, as meninas choravam. Tipo assim, terminavam a aula, as meninas ficavam no canto do muro pedindo pra me beijar, pedindo pra namorar comigo. Eu recebia cartas e cartas e cartas das meninas loucas por mim. Entendeu? Quando teve a semana cultural, a apresentação da Chiquitita. Velho, tipo assim, foi briga mesmo. Briga feia de mãe de aluna lá, de exigir que eu tinha que dançar com a filha dela, porque tava montando lá o cover da Chiquitita. E eu odiava isso, velho. Entendeu? Eu com 12, 11 anos, eu escutava Bjork, mano. Pra tu ter ideia como eu era um cara totalmente zoado, assim, já da cabeça. Eu escutava Alice Chance e tudo mais, eu odiava isso. Arrependo, eu devia ter me aproveitado muito mais dessa situação, mas na época eu não voltava e tal. Enfim, Cabeça é outra. o que eu tô dizendo? Olha que situação interessante. Eu estava num lugar onde as pessoas, teoricamente, são extremamente racistas. O que é verdade seja dito, eu nunca sofri preconceito no Rio Grande do Sul. Já sofri muito aqui no Ceará, onde tem uma carrada de gente igual a mim. Mas eu já fui muito bem tratado lá por ser nordestino, apesar da ignorância de muitas pessoas que tem lá, e por ter a minha cor de pele. Só pra ter ideia, na época que eu morava lá, tinha um Orkut que era chamado, um grupo no Orkut que era assim: toda loura precisa de um negão. Entendeu? Cara, eu tinha uma namorada lá, e eu ia pros vaneirão com ela, a mulher dava em cima de mim, era tipo assim, na frente dela, entendeu? Não respeitava mesmo. Por toda essa temática toda, é dizer assim, ó, o que é de fato o racismo em relação à cor de pele da pessoa. Porque aqui eu já sofri racismo em relação a isso. Mas no lugar onde aquilo está, digamos assim, institucionalizado, de que aquele grupo de pessoas são todas iguais, você ser diferente é algo muito interessante quando você tem algum mecanismo que te permita. No meu caso, foi esse cara, o personagem Mosca. Se não fosse isso, provavelmente eu seria sim como é que diz assim? Isso a gente pode ver muito visivelmente no Japão. Por que é que eu digo isso? Porque, ou Coreia mesmo, você chegar num lugar desses e você tiver características de uma pessoa caucasiana, a primeira associação que eles vão fazer é com os Estados Unidos. E eles são fanáticos pelos Estados Unidos, então eles vão te tratar super bem. Você vai ser aquela pessoa diferente que vai ser super bem tratado. É um status, né? Isso, exatamente. Você vai ter um certo status. Isso não acontece se você tiver uma cor de pele diferente. Se você tiver uma cor de pele negra e for pra Coreia, você vai ser tratado como um freak. Às vezes você vai até assustar crianças. É uma coisa bizarra. Tratado como? Como se fosse uma aberração. É mesmo. Porque eles não conhecem, eles nunca viram. E aí crianças, principalmente, podem chegar até a se assustar. Pois é. Aí tem uma outra questão. A galera usa muita drogas. Aí tem outra questão assim, eu noto assim que eu não sei se é irreversível, mas é um processo muito forte em enegrecimento da beleza. Esses dias agora eu tava vendo um clipe da Taylor Swift, né, que é a menina assim lá. E pela primeira vez os clipes dela, ela tá fazendo par romântico com um cara negro, né? E aí automaticamente me lembrou um cara que, tipo, quando eu falo dele, as mulheres, que é o Michael B. Jordan, que é o cara que faz. Eu sou a mulher da mesa, eu tinha que fazer a participação Tá e. certo. Mas não se sinta obrigado a fazer. Certo? Não, mas ele é lindo mesmo. Tá bom. Só E, esclarecendo, né? Pô. tipo assim, ele é um cara que as mulheres, tipo, né? E ele é basicamente um estereótipo do negroide, assim. Ele não tem traços caucasianos, entendeu? Ele é um cara de lábios carnudos, nariz achatado, né? O cabelo dele é crespo, a barba dele é crespa. E ele tem a grande vantagem dele ele tem que ser muito musculoso e ele tem um sorriso que, tipo assim, pega 90% do rosto dele é o sorriso do cara. E aí, aparentemente, o carisma do cara se molda naquilo dali e ele se torna bonito. Mas para qualquer outra pessoa, dependendo do contexto, ele seria um macaco. Mas acontece isso, assim. Há alguma coisa
que naquele momento embasa o culto à beleza dele. Isso tem acontecido com várias outras figuras e tudo mais. Por exemplo, o caso da Beyoncé, a Beyoncé ela é uma branca com muita melanina no corpo. Ela não tem traços negroides, a Beyoncé, a não ser o fato de que ela é muito corpulenta, mas também existe mulher branca corpulenta. Mas aí já tá entrando também um pouco do lado da antropologia, né? Tipo, por exemplo, crânio. Isso. Já é uma coisa que vai além da pele, né? Que é o meu caso, assim, eu tenho a pele escura, mas eu não tenho traço negroide. E isso sempre causou um tipo de, digamos assim, um preconceito velado em relação a mim. Eu tinha um conhecido na faculdade que ele me falou uma frase assim, ó: eu não tenho preconceito em ter um amigo negro, eu não tenho preconceito em ter um empregado negro, agora eu não aceitaria que minha filha casasse com um negro e ter um chefe negro. Entendeu? Ele disse, deixou bem, não, tô falando, mas eu disse assim, eu não sou racista, no caso, né? Porra. Eu falei assim, você tem seu direito de pensar assim. Pois é. E esse pensamento... Tu não acertou assim, não? Uma cotovelada de leve assim nas costelas, não só assim. Cara, pelo contrário, eu fiquei só com a namorada dele e tipo, foi super de boa, assim, até hoje eu tenho uma consideração pelo cara, eu não tenho nenhum problema com isso não. Assim. Até porque eu pensei, não, é exatamente isso, agora se sua namorada não tem... Toda loura merece um megão. Perguntar uma coisa. E ela... Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas eu não fiz por vingança não. Tu disse mais cedo que teu amigo imaginário quando criança era Jesus, né? Isso. Na tua cabeça, esse Jesus era branco ou era mestiço? Era negro? branco. Era branco. Era Então branco. já tinha essa visão. Mas É a figura do branco a figura mesmo. construída também. Exatamente. Hoje em Uma dia... criança não vai ter essa distinção. E hoje em Ele dia, tá pela assim, imagem, eu né? não tenho mais a figura imaginária, certo? Mas eu não tenho problema nenhum, porque, no meu caso, até porque, tipo, eu não vejo problema nenhum em Jesus ser retratado como uma pessoa branca, certo? Porque tem uma coisa que eu acho mais interessante no retrato de Jesus, que poucas pessoas se tocaram, eu me tocava porque eu sempre fui muito fascinado pela figura dele, todas as nuances, assim. É que todas as figuras de Jesus representam uma coisa, ele é a união perfeita entre o homem e a mulher. Se você pega uma imagem do Jesus sacro, aquele lá mesmo, você bota aqui a cabeça aqui, a mão aqui, A mulher. é uma mulher. Você pega aqui é um homem, e isso diz muita coisa. Porque Jesus como um todo, ele foi um homem que a gente obviamente até diz, tem um fato do caso dele com Maria Madalena, que também não desmerece nada. Mas o maior foco dele é o fato de ele ser uma pessoa em que ele se desprendeu justamente das maiores questões do homem que até hoje a gente nunca discutiu. Que é justamente, por que eu tenho que ter nojo a alguém? Por que eu tenho que ter tanto apego a coisas materiais? Por que eu tenho que, no final das contas... Desculpa te interromper de novo, que é só o que eu faço. Mas tem uma Você passagem... não interromper também, eu falo parado. É porque tem uma passagem que eu me lembro vagamente, que é quando ele é novo. É durante o período que ele aparece no templo. E é durante o período da Páscoa, segundo a Bíblia. E diz que ele questiona o que é, ele diz o que se é comemorado na Páscoa. Aí é a libertação do povo, né, dos egípcios, dos hebreus, dos egípcios. Uhum. E aí ele diz, o que é que se aponta na lei? Aí se aponta que se um homem roubar e não tiver como pagar, a família dele paga. E se a família dele não puder pagar, então é levado como escravo. Aí ele diz, você acha justo o que a gente comemora o fim da escravidão e a gente pratica a escravidão? Isso. E a gente veio dos escravos, a gente defende isso da Páscoa e tudo. Isso não é justo. Aí ele diz, a lei era certa até aqui, a partir daqui, né, que aí ele veio, se torna conveniente, e ele veio, aí como tá... ele fala, né, ele vem para uma coisa diferente. Exatamente. Essa é uma questão muito interessante, falando, que é isso. Esse é um dilema, né? Nós passamos por isso. Ok, mas agora criou uma lei que barra isso deveria ser resolvido. Mas na verdade barrou para que eu possa fazer para mim, ou seja, a escravidão não se resolve, velho. A gente vai empurrando, É a mesma coisa a questão da pobreza. A gente vai fazendo paliativamente alguma coisa, mas a gente só vai transferindo pobreza.
Hoje ela é aplicada de forma diferente, né? Porque as pessoas vêm às vezes de outro país ou vai para outros países e é abusado em empresas que ainda existe, né? Só para lembrar que muita gente pensa que é mentira, mas, né? Então isso é uma coisa que acontece ainda. A escravidão não sumiu de jeito nenhum. Não. Somente no setor têxtil, né? Não. É um setor que é o que mais explora de várias Tem uma formas. frase de um poeta que diz assim: todo ônibus lotado tem um quê de navio negreiro. Sim. Né? E assim, você está lá dentro, velho. Eu tenho um carro e tudo mais. Sempre que eu tô dentro do ônibus, depois da primeira semana eu tô de boa no ônibus. Mas a primeira semana que às vezes o meu carro tá quebrado, alguma coisa assim, cara, o desconforto de estar no ônibus é absurdo. É assim, é uma relação tão não cívica, assim, no sentido de você nota, caraca, mas peraí, o seu espaço, o conceito mesmo de não respeitar a fila, sabe? Tem uma plaquinha lá na frente assim, ó, lotação máxima, 40 pessoas. Você não sabe que tem pelo menos dentro é umas 90, sabe? E tipo assim, as cadeiras... Uma das coisas mais absurdas que eu vejo na vida é você saber que tem que pintar uma cadeira e uma placa para você dizer que pelo menos aquelas cadeiras devem ser oferecidas para pessoas em situações de limitações e, obviamente, vulnerabilidade a uma viagem. Caralho, velho, tu precisa que pintem uma cadeira, que botem uma placa pra tu saber que uma mulher grávida precisa da porra de uma cadeira, e se não for naquela cadeira, tu não vai dar lugar pra ela. Tipo assim, não é a porra da cadeira, cara, é uma ação humana. E a gente não resolve isso, a gente empurra com a barriga. De que jeito? Coloca pelo menos aqui umas cadeiras, entendeu? E às vezes tem situações mais extremas, como por exemplo, em São Paulo criaram um vagão só pra mulher. Mas isso não resolve o problema, velho. Isso é uma coisa o problema é não assediar a mulher. Tem uma história, eu tenho uns livrinhos do Paulo Coelho, ele fala muito de religiosidade, essas coisas todas. E foi lançado pela Caras, várias histórias de várias coisas. E ele fala de o gato do mosteiro. Diz que o gato, ele era do chefe do mosteiro, não, do templo budista. Ele era do coroa de lá, o mestre principal. Sim. E um dia o mestre morreu e o gato continuou vivo. E eles pensaram o que ia fazer com o gato. E eles não se decidiram. Assim, então deixa o gato aí. E eles continuaram praticando. Outras pessoas de outros tempos passavam, viam o gato e começaram a teorizar. Existem livros sobre isso, como o gato ele influencia na meditação, como ele elimina energias negativas na época. E simplesmente apareceu um mestre depois que ele era alérgico a gatos. E ele tirou o gato, eliminou o gato. E quando ele eliminou, o pessoal pensou assim, não. E o ensino continuava melhorando. E como já tinham gatos demais, e também nos outros tempos eles começaram a se desfazer dos gatos. Mas ninguém nunca parou para se perguntar por que o gato estava ali. Tá entendendo? Tipo assim, foi só uma loja, e isso demorou 300 anos que conta na história. Foi mais ou menos. Mas ninguém nunca se perguntou durante os 300 anos e ganharam-se hábitos novos. É a questão disso. Isso aí tem que ser uma coisa de recondicionamento, de educação e uma coisa muito séria. Tem que ser bem tratado. Eu não vou entrar nem muito no âmbito porque é uma questão pessoal, mas assim, eu passei por uma situação de alguma maneira, resolver uma questão sobre esse aspecto do racismo dentro de uma família branca, protestante, muito ligada a bens e tudo mais, por uma questão, tipo assim, em determinado, logo no começo eu percebi que aquilo era algo muito enraizado naquela família e assim, eu tenho uma longa estrada sobre isso, assim. Eu sou filho de um eletricista, pedreiro e tudo mais, um homem negro, que era respeitado em qualquer lugar que ele fosse. Meu pai foi respeitado como... O meu pai ele foi respeitado como o melhor naquilo que fazia. Meu pai era tipo assim, era o mestre no que diz respeito à eletricidade aqui na cidade, né? Essas iluminações de Natal e tudo mais,
A maioria de quem desenvolveu aqui desenho foi meu pai, na cidade. E ele era um cara tido como um homem muito caprichoso naquilo que ele fazia, né? Até falei na frase mais cedo que ele disse assim, ó. A pessoa que não conhece o sentido da excelência no que faz, ele não sabe o sentido da dignidade no trabalho, sabe? Meu pai sempre foi fazer, não queria fazer um trabalho, queria fazer uma obra de arte, assim. E isso fez com que ele se tornasse o Luciano, o cara que não interessasse se você era da família de Queiroz ou o cara que ia pagar pra ele ali pra poder ajeitar a tua casa no bairro. A galera sabia que ele ia fazer uma coisa maravilhosa. E aí todo mundo respeitou meu pai, sempre respeitava meu pai. Então assim, eu sempre andei em casa de pessoas ricas, casa de praia e tal, porque as pessoas davam, digamos assim, um reconhecimento ao mestre, né? E eu surfei muito nessa onda, então eu tive a oportunidade de muitas coisas que outras crianças da periferia não tinham por causa dessa questão do meu pai. O que é que eu percebi desde o começo? Essas pessoas, elas tendem a achar, quando você fala em racismo, o mínimo que você está falando é cor de pele. O que você está falando é um pensamento de que você é menos inteligente, de que você é desonesto, que você vai estar disposto a roubar, a estuprar, a tirar. Basicamente, o roubar é assim: você está na casa daquela pessoa, você vai tirar alguma coisa dela. Seja um bem de valor ou seja até a virgindade da sua filha. Não me interessa. A gente vê isso claramente hoje em dia nos Estados Unidos com esse presidente atual que está lá, que fala justamente isso, que ele vai fazer exatamente isso contra os mexicanos. Diz que os mexicanos são exploradores, que os mexicanos são bandidos, que os mexicanos vão invadir. Ele usa a palavra invadir o país, como se fosse realmente um ato de invasão, um ato hostil. Isso a gente está vendo claramente com esse presidente atual. E junto com ele começa a não surgir porque já existiam, mas começam a aparecer Reavivar, né? Também não reavivar porque já estavam ativos, mas eles começam a ter um foco O que acontece maior. um pouco também com o nosso governo atual. São pessoas que sempre né? existiram, mas o fato de que há uma pessoa no governo que pensa dessa forma valida o discurso que antes era velado. Exatamente. Dá uma validação, dá uma oficialização a um discurso que antes era vergonhoso, Dá força, agora né? é motivo de orgulho. Isso, e dá E aí força, acontece ganha o que força. aconteceu lá. A gente tem marchas desses grupos neonazistas e o presidente ele não tem coragem nem de falar algo contra esses grupos. Só na Filadélfia que a galera ali mexe a peia na galera ali e acabou essa história no instante. Filadélfia. Mas Não gosto dos Estados Unidos, a Filadélfia eu tô lá, viu, velho? E a gente tem também setores, grupos da mídia que também vão junto com esse movimento, junto com essa linha de pensamento, que é justamente seus amigos da Fox News. Meus amigos da Fox News. Poxa, eu vou ter que deletar o contato do celular. Fiquei triste aqui. Fale logo com Minha influência Rente aqui lá, já era. Pois fale logo com o Rente, diga que não dá Pô, mais. cara, que droga. Pois é.